Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo à primeira aula, de fato, do Manual do Emagrecimento, onde nós vamos falar sobre a fundamentação teórica. Então, eu vou te explicar tudo o que você precisa saber para entender o emagrecimento, tá? Eu quero que você preste muita atenção nessa aula, porque essa aula vai ser o pilar de todo o processo do Manual do Emagrecimento. Uma vez que você entende como o emagrecimento funciona, você consegue aplicar esse conceito de emagrecimento na sua vida cotidiana. Com isso, você deixa de ficar refém das dietas da moda, deixa de ficar refém do low carb, do que quer que seja, tá? E você vai, de fato, utilizar a ciência a seu favor para que você consiga emagrecer comendo as coisas que você gosta, indo nos aniversários, participando dos momentos especiais com a sua família, saindo para jantar com o marido, com a esposa, enfim. Mas tudo isso depende da sua plena compreensão da fundamentação teórica do emagrecimento, que é o que nós vamos ver hoje. Então vem comigo, vamos aqui para a tela do computador, que a gente vai hoje conversar sobre a fundamentação teórica. Então, primeiro de tudo, eu já quero falar aqui, eu sei que você está aqui porque você quer perder gordura, mas será mesmo que você sabe o que é a gordura? Por incrível que pareça, tem muita gente que não consegue definir a gordura. A pessoa só vê que é aquilo ali que ela não quer no corpo dela e é isso. A pessoa não sabe definir. Então, a primeira coisa, se você quer perder gordura, você tem que entender a gordura. Então, para entender a gordura, basicamente, são triglicerídeos armazenados na forma de tecido adiposo, tá bom? A molécula de gordura, né, ela é feita de ácido graxo e um glicerol. Esse triglicerídeo significa que ela tem 3 glicerídeos, né? Ela tem 3 pontas, digamos assim, né? Basicamente, esse tecido adiposo aqui, ele é um tecido conjuntivo, que é o tecido mole do nosso corpo, que aqui, ó, responsável por conectar, sustentar, proteger e nutrir outros tecidos e órgãos, tá? Tecido adiposo, ele é um tecido conjuntivo. No tecido adiposo, a gente tem uma molécula que a gente chama de adipócito. Esse adipócito, ele é como se fosse um balão, aquelas bexigas de aniversário, né? Que você começa a preencher e ele vai ficando rechonchudinho, vai ficando cheinho, né? E isso forma o tecido adiposo. São as moléculas de gordura, esses adipócitos. É por isso que muitas vezes a obesidade, muitas vezes não, né? Sempre, a obesidade ela é tratada como uma doença crônica, como uma doença que não tem cura. E quando a pessoa emagrece, o que esse adipócito faz? Ele fica vazio, mas ele ainda existe. Então, para encher esse adipócito é muito mais fácil. Fora os distúrbios metabólicos e hormonais que uma pessoa obesa sofre, né? Então, fica muito mais fácil desse adipócito encher e a pessoa voltar à condição de obesidade, né? Existem 2 coisas diferentes aí. A condição de obesidade, classificada pelo IMC, né? E a doença obesidade, que é uma doença crônica. Beleza? Enfim, a gordura, ela é responsável por muitas coisas no nosso corpo. Dentre elas, reserva energética, isolante térmico, protetor de órgãos, produção hormonal e regulação de metabolismo e apetite. Reserva energética é um nome intuitivo, né? Ela guarda energia. E preste atenção, pessoal. Aqui, quando a gente está falando de emagrecimento, a coisa mais importante para a gente avaliar é a reserva energética, tá? Significa que é a função mais importante da gordura? Não necessariamente, mas significa que para você entender o emagrecimento, você vai se abraçar com essa questão de reserva energética e vai botar aqui na sua cabeça, a gordura serve para armazenar energia. A gordura serve para armazenar energia. Bom, dentre outras coisas, ela também tem essas outras funções aí, né? Isolante térmico, ela dificulta a troca de calor. Você vai ver que normalmente em regiões muito frias os animais são bem mais gordos, né? Por exemplo, o urso polar, o pinguim tem muita gordura também. Enfim, é justamente para eles conseguirem suportar aquele frio, dificultando a troca de calor, porque a gordura é um isolante térmico. Também é protetor de órgãos. Às vezes a gordura se deposita nos órgãos para dificultar a deterioração desses órgãos. É o que a gente chama de gordura visceral, por exemplo, a gordura que se deposita no seu fígado, no baço, enfim, né? A gordura visceral, ela tá ali para proteger os seus órgãos, tá bom? Ela também atua como produção hormonal. Uma pessoa mais gorda, por exemplo, ela vai ter uma produção maior de estrogênio, né? Isso para o homem é bem ruim. Vai dificultar a ação da testosterona no corpo e no longo prazo pode até diminuir a quantidade de testosterona livre. Eu, por exemplo, que passei muito tempo com a doença obesidade, na condição de obesidade, desenvolvi hipogonadismo por conta disso. Meu corpo não produz testosterona da maneira adequada, porque ela produz hormônios também, tá bom?
E ela também regula metabolismo e apetite. De acordo com a quantidade de gordura, você pode sentir mais ou menos fome, pode ter um metabolismo mais ou menos acelerado, enfim. Gordura funciona para muitas coisas no seu corpo, é uma molécula muito importante. E justamente por isso, ela não pode ser removida. Uma pessoa que vive sem gordura, provavelmente a pessoa já morreu, né? Você não pode querer nem ter muita gordura, nem ter pouca gordura. Você deve querer planejar aí uma otimização de gordura aí numa faixa ótima, digamos assim, otimização numa faixa ótima. Ficou ruim, mas você precisa querer ter uma quantidade adequada de gordura. Pronto, assim ficou melhor. Uma quantidade adequada de gordura para o seu corpo, tá? Para que você desempenhe suas funções de maneira natural e saudável. Nem muita gordura, nem pouca gordura. Se você for ver, por exemplo, atletas de alto rendimento, normalmente tem dificuldades, tem problemas de saúde por conta da quantidade muito reduzida de gordura. Mulheres, por exemplo, podem apresentar amenorreia, que é quando elas param de menstruar, né, por conta da quantidade baixa de gordura. Existe caso, por exemplo, de fisiculturista, como é o caso do Andreas Manzer, que até morreu tentando ficar com um percentual de gordura muito baixo, só coagulou, enfim, né? Enfim, você deve almejar uma faixa ótima de gordura. Para homens, essa faixa ótima fica aí entre 12 e 18, para mulheres entre 14 e 20% de gordura. É ideal, beleza? Então você planeja ficar algo nesse meio aí, você vai estar numa condição ótima, numa condição saudável, e sim o seu aspecto de físico vai estar muito mais bonito, né? Homem com 12% de gordura já começa a aparecer o abdômen, mulher com 14% também. Existe essa diferença, pessoal, porque a mulher concentra gordura em áreas específicas. O tecido mamário, por exemplo, ele é basicamente feito de gordura, nos glúteos e ancas também, que são coisas que inclusive estão relacionadas com a saúde reprodutiva da mulher. Então, a mulher com 14% de gordura, ela tem um físico tão bom, tão estético quanto um homem com 12% de gordura, tá? Isso é natural, isso é fisiológico. Bom, enfim, voltando aqui, vamos voltar. A gordura, ela é uma reserva energética. É isso que você precisa saber, tá? Mas isso gera uma outra pergunta. Se a gordura é uma reserva energética, então o que é energia? Aí é o momento que o jovem místico olha para mim e fala assim: ah não, eu uma vez fui numa casa que eu sentia a energia ruim, sabe? Nossa, eu conheci aquela pessoa que a minha energia não bateu com a dela. E sabe o que isso tem a ver? Nada. A energia, de maneira científica, de maneira física, a energia que nós vamos aqui tratar é a capacidade de realizar trabalho. Tá bom? Na física, o trabalho ele é entendido como movimento, né? Tanto que a fórmula para calcular o trabalho, lembro muito do meu professor Dario, um abraço professor Dario, muito provavelmente nunca vai ver esse curso porque é magro, mas um abraço, aprendi muito física com o professor Dario, e ele sempre dizia: pessoal, o trabalho é foda, que era pra gente lembrar da fórmula que o trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Então, na física, quando a gente estuda cinemática, nunca vou esquecer por conta do professor Dario, o trabalho ele está relacionado a um deslocamento, está relacionado a um movimento. Aqui, pra gente, o trabalho ele também está de alguma forma relacionado a um movimento, mas no caso aqui são atividades, tá bom? A gente vai falar um pouco mais específico sobre a energia no corpo do ser humano logo logo. Primeiro a gente vai falar um pouco mais sobre energia. A energia você pode percebê-la no universo de diversas formas. Por exemplo, o movimento, como a gente acabou de pontuar aqui, é a energia cinética, né? O calor é a energia térmica. A eletricidade que a gente usa, por exemplo, para ligar esse computador aqui, essa luz aqui que vocês não estão vendo, mas está aqui, essa outra luz que eu também não sei se vocês estão vendo, mas está aqui atrás, é a energia elétrica. Existe também a energia armazenada, muito importante, pessoal, lembra dessa aqui, que a gente chama de energia potencial. Veja só, eu tenho essa garrafa. Você concorda comigo? Ih, será que está pegando no enquadro? Não sei. Mas você concorda comigo que se eu soltar essa garrafa e ela tem o potencial de cair, dependendo apenas da minha mão que está segurando, mas que ela tem o potencial de gerar um movimento de queda? Então aqui, nessa distância da mesa, a garrafa tem armazenada uma energia potencial gravitacional. Ou seja, ela tem o potencial de ser atraída pela gravidade e se tornar um movimento de queda. Guarda isso, pessoal, é muito importante. A energia potencial é uma energia armazenada, tá bom? Falando ainda de energia, para a gente entender o conceito científico, o conceito físico da energia, a gente precisa ir para um campo da ciência chamado termodinâmica. E aqui eu quero mandar um abraço para outro que nunca vai ver esse curso,
mas que me ensinou muito, meu professor Gilson, lá de Natal, Rio Grande do Norte, quando eu estudei engenharia química. Um abraço, professor Gilson. Tudo que eu sei de termodinâmica foi por conta da matéria dele, que inclusive eu precisei reprovar para conseguir passar, mas enfim, aprendi termodinâmica graças ao professor Gilson, tá bom? E a termodinâmica, ela é regida por 4 leis principais, mas aqui a gente vai pular a lei 0 e vai esquecer a lei 2 e a lei 3, porque para o que nós estamos conversando, só nos é interessante a primeira lei da termodinâmica. E a primeira lei da termodinâmica afirma que a energia não pode ser criada nem destruída, ela pode ser apenas convertida de uma forma para outra. Olha só, pessoal, a energia não pode ser criada, não pode ser destruída, ela só pode ser convertida de uma forma para outra. Então vamos pensar um pouquinho mais. Se a gordura é uma reserva de energia e a energia não pode ser criada nem destruída, como é que eu faço então para perder essa gordura? Se eu não posso destruir a energia? Fica com isso aí na cabeça, isso é muito importante, matuta um pouquinho sobre isso, mas já a gente vai responder, beleza? Deixa isso aí um pouquinho stand-by, vamos avançar aqui na nossa explicação. Bom, outra coisa importante da gente entender é a relação da energia com os seres vivos. Lembra que eu falei que a gente ia já falar sobre isso, sobre como ela se relaciona com o corpo? Pois é, a energia nos seres vivos, animais, plantas, você, enfim, ela se relaciona de maneira muito peculiar, né? Funciona como quase todas as outras coisas. Só que a energia aqui, ela não é mais para gerar o movimento da garrafa. Ela é para desempenhar funções vitais. Veja, tudo que o corpo do animal, da planta, tudo que o corpo do ser vivo faz, demanda energia. Assim como tudo no universo, né? Demanda energia. Para você respirar precisa de energia, para você falar precisa de energia, para você comer e digerir os alimentos precisa de energia. Tudo que você faz, você precisa de energia, tá bom? Você, os animais, mas as plantas também, tá bom? Então, existem 2 tipos de seres vivos principais. Você vai lembrar aí da sua aula de biologia. Para mim foi o professor Mário, outro que não foi aquele que te deu aula de biologia, não, ele me deu aula de biologia. Professor Mário me explicou muito bem que existem, professora Safira também, um abraço professora Safira, 2 professores que nunca vão ver esse curso, mais um abraço caso um dia chegue a ver, né? Me ensinaram muito bem, existem 2 tipos de seres vivos, os seres vivos autótrofos e os seres vivos heterótrofos, tá bom? Os seres vivos autótrofos, já tem o nome auto, né? Eles produzem a sua própria energia. Ah, mas se a energia não pode ser criada nem destruída, como é que o ser vivo produz a sua própria energia? Muito boa pergunta, sinal que está prestando atenção na aula. Vamos lá, a energia ela pode ser convertida. Então, esse ser vivo que produz sua própria energia, ou seja, as plantas e as algas, elas pegam 2 energias, a energia da luz do sol e a energia do calor do sol, e fazem um negócio que você provavelmente vai lembrar das suas aulas de biologia chamado fotossíntese. E durante o processo fotossintético, elas produzem e armazenam em suas células a sua própria energia. Veja, elas não criaram do nada. Elas converteram a energia térmica e a energia luminosa que veio através do sol e através do processo de fotossíntese, elas converteram essa energia para uma forma de energia que elas poderiam usar em suas funções vitais. Então, quando a gente está dizendo que eles produzem, eles não estão criando do nada, eles têm uma função específica para converter aquele tipo de energia, luz e calor, em um tipo de energia que as plantas e algas podem usar na sua vida cotidiana. Beleza? E aí vem o outro tipo de ser vivo heterótrofo. Esse ser vivo heterótrofo, ele precisa ingerir energia e outros nutrientes necessários para desempenhar as suas funções vitais. Então, diferente dos autótrofos que pegam a luz e pegam o calor e geram a energia que eles podem usar, os seres vivos heterótrofos precisam ingerir essa energia comendo outros seres vivos, né? E aí você tem diversos tipos de seres vivos heterótrofos. Você tem, por exemplo, as vacas. As vacas, elas comem capim. O capim produz sua própria energia através do processo de fotossíntese. A vaca vai e come o capim e consegue a energia a partir do capim. Mas esses são os herbívoros, são os primários da cadeia alimentar.
eu estiver falando besteira, a Safira e o Mário vão matar, mas eles não vão ver esse vídeo mesmo, então, fé. Mas é isso. Depois vocês têm os carnívoros, né, os secundários na cadeia alimentar, que vão comer aqueles que comem as plantas. Então a vaca come a planta, o tigre é carnívoro, ele vai lá e come a vaca. Você também tem os decompositores, que pega matéria morta, cadáveres, come aquilo ali, recicla os nutrientes com o meio ambiente e adquire sua energia através, né, de matéria morta. E tem você, que é o onívoro. Existem outros animais também, mas eu acho bom usar o exemplo seu, que faz de tudo. Toma o leite da vaca, come o ovo da galinha, come a vaca, come a galinha, come rato, come barata, dependendo do lugar do mundo, você come cachorro. Enfim, né, você come de tudo. Né? Você mata os bichos, pega os bichos, come e adquire energia e outros nutrientes a partir destes seres vivos que você come. E plantas também, né? Salada, vegetal, leguminosa, etc. A gente come planta também. Enfim, come de tudo e adquire nossa energia a partir daí. Então vamos lá. O ser humano precisa de energia. O ser humano é um ser heterótrofo. Então ele precisa ingerir a sua energia. Então o ser humano come para adquirir energia. Certinho? Então com isso, a gente tem 3 situações e apenas 3 situações possíveis. A primeira delas, você come menos energia do que o que o seu corpo precisa para se manter. A segunda delas, você come exatamente a quantidade de energia que o seu corpo precisa para se manter. A terceira delas, você come mais energia do que o que o seu corpo precisa para se manter. Tá? Quando eu falo assim, pessoal, que o seu corpo precisa para se manter, o que eu estou querendo dizer é para desempenhar todas as suas funções. Para respirar, para pensar, para comer, para ir na academia, para ir trabalhar, até para dormir, enfim, né? Isso é para desempenhar todas as suas funções, né? Para se manter, né? Então, se você come a exata quantidade de energia que você precisa, o que acontece com o seu corpo? Absolutamente nada. Porque toda a energia que entrou, todos os nutrientes que entraram a partir da alimentação, você usou para desempenhar suas funções. Para ir correr, para ir malhar, para ir nadar, para ir trabalhar, para estudar, para respirar, para comer. Você usou. Você comeu, você usou, seu corpo ficou legal. Mas pensa que agora você comeu mais energia do que o seu corpo precisava. Então você usou toda a energia que você precisava e mesmo assim ainda teve um saldo, ainda sobrou um pouco a mais. O que o seu corpo vai fazer? Exatamente, armazenar. E aí eu te pergunto, meu amigo, minha amiga, como é que o seu corpo armazena energia? Como é a energia armazenada do seu corpo? Exatamente, meu amigo, acertou quem disse que é a gordura. Acertou quem disse que é a gordura. A gordura é a energia armazenada do seu corpo. Então, se você come mais calorias, seu corpo armazena essa energia na forma de gordura. Então, a gente tem a terceira opção. Você come menos energia do que o que você precisa para manter suas funções. O que seu corpo vai fazer? Vai desmaiar? Vai morrer? Vai se jogar e não vai desempenhar mais suas funções? Você vai simplesmente desligar no meio da rua? Não. Seu corpo usa a reserva energética que ele tem. E qual é, meu amigo, minha amiga, a reserva energética que o seu corpo tem? Exatamente, acertou novamente quem disse que é a gordura. A gordura é a sua reserva energética. Então, se você come mais calorias do que o que você precisa, seu corpo armazena essa energia na forma de gordura. Se você come menos calorias do que o que você precisa, o seu corpo queima gordura para liberar energia. Então, se você quer emagrecer, o que você precisa? Gastar mais calorias do que o que você ingere. Simples assim. Como é que você tem que pensar no seu corpo? Você precisa pensar no seu corpo como se fosse uma máquina. Pense nele como se ele fosse um carro, né? O seu metabolismo, as suas atividades, respiração, digestão, pensamento, etc., são o movimento do carro. É o carro indo de um canto a outro. É o seu metabolismo gerando, é o movimento do carro. O carro, para isso, vai precisar utilizar energia. E a energia que o carro utiliza, ela é gerada no motor, na combustão do motor. Só que ela fica armazenada lá no tanque, na forma de gasolina. Quando precisa usar, ele pega essa gasolina do tanque, injeta no motor, produz energia e o carro consegue fazer o movimento. Com o seu corpo é a mesma coisa. A sua gordura
é a gasolina do carro. Se você estiver precisando de energia para o seu corpo e não está tendo energia suficiente, seu corpo pega a sua gasolininha ali, pega a sua gordura, queima a gordura, libera energia e você consegue usar a energia, né? E a sua comida, que você vai precisar para repor energia, é o posto de gasolina. Quando você estiver precisando, não tem mais energia armazenada, o seu corpo vai pedir por mais comida, que é a fome. Lembra que a gordura também regula o metabolismo e o apetite? Tá vendo como tudo se liga, como tudo faz sentido, como a natureza é perfeita, como Deus é perfeito, não é verdade? Então é como se o seu corpo fosse uma máquina, beleza? Pense nele como se fosse um carro. Beleza, então o que é que você deve fazer para emagrecer? A gente acabou de falar. Você precisa gastar a sua gordura armazenada. Desculpa, você precisa gastar a sua energia armazenada. E essa energia é armazenada na forma de gordura. Olha lá, você precisa gastar mais calorias do que o que você está ingerindo na sua alimentação. Assim, você força o seu corpo a usar a energia estocada na forma de gordura. Pessoal, isso é muito óbvio, isso é muito intuitivo. Se você chegou até aqui na aula, você com certeza já percebeu o quão óbvio isso é. Só que isso aqui que a gente falou de gastar mais energia do que aquilo que você está ingerindo tem um nome. Chama déficit calórico. E muitas vezes, pessoal, as pessoas não entendem o déficit calórico. Veja, o déficit calórico não é uma estratégia, o déficit calórico não é uma alternativa que você pode escolher entre isso ou outra coisa. O déficit calórico, vamos lá analisar a palavra, déficit vem de deficiência, caloria é a medida de energia que a gente usa quando a gente está falando do corpo humano. Então, se é um déficit calórico, é uma deficiência de energia. Essa deficiência de energia é a condição necessária para o emagrecimento. Você pode alcançar essa deficiência de energia de N formas. Você pode fazer o jejum intermitente, você pode fazer o low carb, você pode fazer a cetose, você pode fazer o que você quiser. Mas você só vai emagrecer se você tiver uma deficiência de energia que force o seu corpo a usar os estoques de energia. Veja, se você faz um jejum intermitente, mas na hora de você comer, você come mais calorias do que o seu corpo está usando, não interessa quantas gramas de gordura ele queimou nesse momento que você passou em jejum. No momento que você comer a mais, o seu corpo vai usar essas calorias a mais para repor aquela gordura que você tinha perdido e você não vai emagrecer, porque o déficit calórico é a condição necessária para que você emagreça. É o fundamento, é a física do negócio, tá bom? Você precisa do déficit calórico. Todas as outras coisas são estratégias, né? Qual é a estratégia que eu gosto de você entender o seu corpo, entender quantas calorias o seu corpo gasta, considerando seu trabalho, seu dia a dia, seu movimento, sua atividade física, e comer menos. Com isso, você consegue comer o alimento que você quiser. Você consegue comer pizza, você consegue comer hambúrguer, você consegue tomar sorvete, desde que você respeite o limite total desse déficit calórico. Se você gasta, por exemplo, 2.000 calorias no seu dia, você pode comer 1.500 calorias que você vai emagrecer, independente se essas 1.500 calorias estão vindo de pizza ou de salada. Qual que é o grande X da questão? Natan, você é nutricionista, está mandando as pessoas comerem pizza todos os dias. Pelo amor de Deus, pessoal, não é isso. Vamos pensar um pouco, pelo amor de Deus. Quanto mais saudável você for, mais você consegue desempenhar suas funções, menos doente você vai ficar. Vamos lá, vamos dar uma revisãozinha aqui, ó. Eu acabei de falar que os seres vivos heterótrofos precisam ingerir energia e outros nutrientes necessários para desempenhar suas funções vitais. Eles precisam ingerir. Se você está comendo essas 1.500 calorias só de pizza, você vai emagrecer. Você está gerando déficit calórico. Você tem a condição necessária para o emagrecimento. Mas, muito provavelmente, logo você vai adoecer. Logo você vai precisar parar de fazer essa sua dieta porque você adoeceu, porque não está ingerindo os nutrientes necessários, vai sair da dieta e vai engordar tudo de novo. Que não é o que a gente quer. A gente quer que você coma salada, que você coma o que você quiser de maneira calculada, pensada, planejada. Eu acho que a palavra certa aqui que a gente tem que ter em mente é parcimônia, tá? Minha esposa que me ensinou essa palavra, eu nem sabia o que significava. Mas a gente precisa ter parcimônia, a gente precisa controlar
né, a quantidade daquilo que a gente está comendo para que a gente possa comer o que a gente quiser. E a gente comendo dentro do nosso total de calorias, a gente vai ter o fundamento necessário para gerar perda de gordura, que é o déficit calórico. A gente pode fazer isso com jejum intermitente, pode fazer isso com low carb, pode fazer isso com cetose e pode fazer isso da maneira que eu prefiro, que é colocando os alimentos que fazem sentido para a minha rotina e para a minha realidade. Porque assim eu consigo manter no longo prazo e assim eu consigo perder gordura no longo prazo sem reganho de peso, me mantendo saudável e comendo as coisas que eu gosto. Fez sentido, pessoal? Então, muito provavelmente, vocês podem vir com algumas perguntas. Então só o déficit calórico é suficiente. Pessoal, não é que só o déficit calórico é suficiente. É que o déficit calórico é necessário, fundamental para que o emagrecimento aconteça. Não interessa a estratégia que você está usando. Você só emagrece se estiver em déficit calórico. Você só emagrece se estiver em déficit calórico. Agora, a estratégia que você vai usar para alcançar esse déficit calórico é outra história sobre a qual nós vamos conversar um pouco mais na frente. E a gente já até deu uma pincelada nisso aí, beleza? Mas o déficit calórico é a condição física, termodinâmica, nutricional, científica necessária para que o emagrecimento aconteça. E se você estiver em déficit calórico, de fato, você vai emagrecer. Natan, eu calculei minha dieta e não estou emagrecendo mesmo estando em déficit calórico. Provavelmente você calculou errado, provavelmente você está subestimando a quantidade de coisas que você come ao longo do seu dia e não está verdadeiramente em déficit calórico. Natan, eu fiz a minha dieta, calculei, comecei a perder peso, mas em dado momento estagnei. Você provavelmente saiu do estado de déficit calórico porque você está subestimando o tanto que você está beliscando. A gente vai conversar sobre estratégias um pouco mais na frente, mas você precisa sair daqui entendendo que o déficit calórico é a condição necessária para que o emagrecimento aconteça e isso é o pilar principal de tudo que a gente vai conversar daqui para frente, beleza? Natan, então se o déficit calórico é necessário para emagrecer e eu sei que o meu metabolismo gasta energia por si só, para respirar, para pensar, para trabalhar, etc. Se eu ficar sem comer, eu vou emagrecer? Vai, com certeza vai. Mas você também vai adoecer. Lembra, vamos voltar lá mais uma vez para que isso fique bem fixo na sua cabeça. A comida é para você adquirir energia e outros nutrientes necessários para desempenhar as suas funções vitais. Se você só fica sem comer, o que muito provavelmente vai acontecer é que você não vai estar ingerindo os nutrientes e por não estar ingerindo os nutrientes você vai adoecer e quando adoecer você vai comer de tudo e comendo de tudo você vai recuperar toda a gordura que você perdeu, tá bom? Então você precisa seguir um plano alimentar acima de tudo que seja saudável e considere sua realidade e suas preferências. Você não deve ficar sem comer porque provavelmente vai dar ruim em breve, né? Inclusive, isso é um parêntese aqui, isso acontece muito frequentemente com pessoas que usam medicamentos para emagrecer sem acompanhamento médico e nutricional. O Ozempic, o Mounjaro, etc. Essas canetinhas novas que estão surgindo aí. A pessoa toma a canetinha, fica sem apetite, para de comer, aí começa a cair unha, começa a cair cabelo, começa a ficar doente e não sabe o que faz. Aí o que a pessoa faz? Eita, efeito colateral do remédio. Vou parar de tomar o remédio. Parou de tomar o remédio. O apetite voltou, a pessoa começa a ficar com muita fome, porque lembra que a gordura também controla o apetite e o metabolismo. A pessoa começa a comer de tudo e muitas vezes ela ganha mais peso do que o que ela tinha originalmente. E pior, quando ela perdeu essa gordura, quando ela perdeu esse peso, ela perdeu gordura e massa muscular. E quando ela voltou a comer de tudo, ela ganhou só gordura. Então ela está com composição corporal pior, está mais feia, mais mole e no final das contas mais gordo. Estou dizendo aqui que os remédios são ruins? Não estou, preste atenção. Estou dizendo que para emagrecer você não pode ficar sem comer, porque comendo você também adquire os outros nutrientes necessários para o seu metabolismo, tá bom? Mas que para você emagrecer você precisa comer menos calorias do que o que você está gastando, beleza? Afinal, a dieta da Virgínia funciona ou não? Ou qualquer uma dessas influências aí. Pessoal, é o mesmo princípio. Funciona desde que ela te coloque no estado de déficit calórico. E normalmente essas dietas, elas te colocam no estado de déficit calórico. Qual que é o problema da dieta da moda, Natan? Cara, o problema da dieta da moda, da Virgínia ou qualquer uma que seja, é que você precisa adequar toda a sua realidade à dieta. Qual que é o problema disso? Que isso não é sustentável. Você fica assim, estou fazendo dieta, minha realidade está mudada. Estou fazendo dieta, minha realidade está mudada. No momento que você sair da dieta e voltar para a sua realidade, para o seu estado normal,
seu progresso vai embora. No momento que você comer um sorvete, um bolo de aniversário, um jantar de casamento, que você sair daquele foco extremo da dieta, pôs a perder tudo, porque você não consegue controlar. Você não pode se adequar à sua dieta. A sua dieta precisa ser adequada para você, porque o processo de emagrecimento é jogo de longo prazo. Desconfie de quem te diz que você vai emagrecer rápido. Desconfie. Você pode emagrecer sem sofrimento. Você pode emagrecer sem passar fome, mas você não pode emagrecer rápido. Você até pode perder peso rápido, mas perder peso não significa emagrecer, tá bom? Emagrecimento é perda de gordura, não de peso. E se você quiser perder gordura, você vai precisar ter paciência e seguir uma dieta. E se você precisa ter paciência e seguir a dieta, você precisa que ela seja adequada à sua realidade para que você consiga manter sem esforço. Entendido? Bom, entendido até aqui, como que eu posso fazer tudo isso? Como que você pode iniciar a sua dieta de déficit calórico? E aqui eu tenho um passo a passo só para você ter uma visão geral. Olha só, não se preocupa com nada disso agora. Vou te mostrar um passo a passo, mas a gente vai conversar sobre cada um desses pontos. Você não precisa se preocupar e não precisa ter medo. Aqui no Manual do Emagrecimento a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então como que você vai fazer isso? Como que você vai fazer essa dieta de déficit calórico adequada à sua realidade? Como que você vai fazer para emagrecer, para perder gordura, comendo as coisas que você gosta? Em primeiro lugar, você precisa calcular seu gasto energético total, o GET, gasto energético total. Assim você sabe mais ou menos quantas calorias o seu corpo gasta ao todo para trabalhar, para comer, para pensar, para respirar, para ir para academia, para ir fazer cardio, para jogar bola, para jogar beach tennis, não interessa. Você vai calcular o seu GET. Como que eu faço para calcular meu GET? Vamos falar sobre isso na próxima aula. Depois você vai aplicar em cima do GET um déficit calórico. Ora, se meu corpo gasta 2.000 calorias, eu posso comer 1.500 calorias, que eu vou ter uma deficiência energética de 500 calorias, certo? Então, esses 1.500 calorias, que é o valor de calorias quando a gente aplica o déficit calórico, a gente chama de VET, que é valor energético total. Esse valor energético total é basicamente a quantidade de calorias que você vai colocar dentro da sua dieta. Beleza? Agora que eu tenho o meu VET, eu sei quantas calorias a minha dieta pode ter, eu vou distribuir esse meu VET entre os macronutrientes. Quanto disso vai vir de proteína, quanto disso vai vir de gordura, quanto disso vai vir de carboidrato, tá bom? Eu distribuo o meu VET entre os macronutrientes dessa minha dieta. Agora eu sei quanto eu gasto, eu sei quantas calorias minha dieta precisa ter para que eu esteja em déficit calórico. Eu sei exatamente quanto de cada um dos macronutrientes vou usar. O que é que eu faço agora? Eu estabeleço grupos alimentares que vão compor a minha dieta. Por que, Natan? Por que eu preciso fazer isso? Porque, novamente, a gente precisa ingerir através da comida energia e outros nutrientes necessários para o desempenho das nossas funções. Então, eu estabeleço grupos alimentares que vão me trazer esses outros nutrientes necessários. Por exemplo, eu vou usar o grupo dos laticínios, eu vou usar o grupo das frutas, eu vou usar o grupo dos vegetais. E aí eu distribuo entre quantidade de grupos alimentares que eu vou precisar para fazer minha dieta. E por fim, eu já sei qual que é o meu gasto energético, eu já sei quanto que eu posso comer para me manter em déficit calórico, eu já sei quais macronutrientes e quantos eu preciso comer para que eu utilize esse VET no meu dia a dia, eu sei quais grupos alimentares eu preciso para que minha dieta seja saudável, então agora eu vou montar um planejamento alimentar adequado à minha realidade. Ah, eu não gosto de jantar, então eu vou concentrar minhas calorias no período da manhã. Ah, eu não gosto de tomar café da manhã, então eu vou concentrar minhas calorias no período tarde e noite. Ah, eu só gosto de fazer 3 refeições, café, almoço e janta, então eu distribuo minhas calorias entre café, almoço e janta. E aí, depois que eu tenho esse planejamento alimentar adequado à minha realidade, que considera as minhas preferências, a última coisa e o principal que eu preciso fazer é seguir a dieta. Preciso me manter firme no planejamento dietético, preciso me manter firme no treinamento, preciso me manter firme no cardio e ter paciência. Pessoal, 1 quilo de gordura tem aproximadamente 7.700 quilocalorias. Isso significa que você precisa gastar, além do que você ingere, você precisa de um déficit calórico de 7.700 calorias para que você perca 1 quilo de gordura. Pensa só, se você gasta 2.000 calorias e você aplica um déficit de 700 calorias, você tem que comer só 1.300 quilocalorias no dia inteiro para que você consiga, dentro de 11 dias, perder 1 quilo de gordura. Entendeu por que é um jogo de paciência?
Entendeu por que você não pode perder peso rápido? Pra você ter noção, pessoal, 1.300 quilos, se você for no McDonald's e comer um trio aí de batata grande, refrigerante, Big Mac, tomar um milkshake, um sorvete, um sundae, você já bateu essas 1.500 calorias fácil. Tá entendendo? Então você precisa ter estratégia na hora de elaboração, na hora de planejar, na hora de pensar, na hora de criar a coisa adequada para a sua realidade e precisa ter paciência. Pessoal, imagina aí o tanto de ano que você tem de vida. Você viveu até hoje acumulando essa gordura, gerando reserva energética, comendo a mais e fazendo o seu corpo estocar isso na forma de gordura. Não vai ser em 10 dias, não vai ser em 15 dias, não vai ser em 30 dias que você vai forçar o seu corpo a tirar essa gordura de você. Do contrário, você vai estar numa situação onde você vai se colocar num prejuízo à sua saúde, não vai se manter na dieta, vai voltar a comer e vai estocar tudo de novo. Entendeu? Então tenha paciência, siga a dieta. É melhor uma dieta que demore um pouco mais, mas que te dê um resultado sustentável, que te permita sair com os amigos, que te permita sair com o parceiro, que te permita ir no aniversário, te permita comer de vez em quando uma coisa que você gosta, mas que depois de um ano você conseguiu chegar no objetivo, do que uma dieta que em 30 dias vai te fazer chegar no seu objetivo e 60 dias depois você já está pior do que quando você começou. Então, tenha paciência, siga a sua dieta e você vai alcançar o seu objetivo de maneira sustentável, sem sacrificar a sua saúde, sem sacrificar as coisas que você gosta de comer. Beleza? Então, com isso eu encerro a minha fundamentação teórica. Eu espero que de verdade que você tenha entendido como funciona o armazenamento e a perda de gordura, qual a condição necessária para que a perda de gordura aconteça. E se você entendeu até aqui, você está pronto para a nossa próxima aula. E nessa próxima aula nós vamos começar a parte prática. Eu ainda vou te explicar alguns conceitos, mas de maneira prática você já vai começar a calcular a sua dieta. A gente vai falar sobre GET e VET na próxima aula, tá? E quando você tiver já certinho a sua distribuição energética planejada, calculada, a gente avança. Então, você vai entender melhor esses conceitos, vai calcular comigo na próxima aula e eu espero que no final desse curso você já tenha a sua dieta, esteja pronto para seguir o passo a passo que vai estar lá no checklist, lá no final, tá bom? E que você consiga daqui 12 semanas ter um resultado positivo, sustentável, sem abrir mão das coisas que você gosta de comer. Então, vamos lá para a próxima aula que a gente vai meter marcha para começar a calcular a sua dieta. Te vejo lá, um abraço.